O novo comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Lourivaldo Nascimento Júnior, recebeu o jornal O São Gonçalo para uma conversa sobre os principais desafios da segurança pública no município. Vindo do 41º Batalhão em Irajá, ele substituiu o Coronel Ângelo Barbosa no comando da sede da corporação em São Gonçalo e falou com nossa equipe sobre a remoção de barricadas, a letalidade nas operações policiais e seus projetos à frente do Batalhão Gonçalense. Antes da gente falar um pouquinho sobre a cidade, eu queria conversar um pouquinho sobre a sua trajetória. O senhor já está na Polícia Militar há mais de 30 anos, tem passagem por diferentes batalhões aqui do Rio de Janeiro, passou por alguns como Acari, região dos Lagos, recentemente estava lá no Irajá e agora está vindo para São Gonçalo. Eu queria te perguntar como o senhor decidiu, quando o senhor decidiu que seria policial e o que te move nessa profissão depois de todos esses anos tendo passado por tantos batalhões. Bom dia, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar transmitindo, né, a imagem do novo comandante do 7º Batalhão. A questão de que o que levou a gente a ser policial militar, né, isso aí há 31 anos atrás, e a gente fazia concursos, né, para determinados locais, e a academia militar, ela te proporciona estudo e salário, né? Então, uma das opções que eu tive na época era ir para a academia militar, apesar de ser filho de militar, então já ter uma criação dentro dos militarismo, né? Ter uma aproximação ao militarismo. E com isso a gente acabou ingressando na Polícia Militar em 1994, né? E agora em março, 1º de março de 2026, eu faço 32 anos de polícia, né? Em relação a comandos de batalhão, né, o 7º Batalhão é o meu 6º comando, né? Eu comandei 2 unidades do interior, que foi Três Rios e Santo Antônio de Pádua. Depois eu comandei o 16º em Olaria, depois eu comandei o 18º Jacarepaguá, depois fui para o 41 Irajá e agora me deram a designação de comandar o 7º Batalhão, né? Nunca tinha vindo de São Gonçalo, mas com certeza a gente vai daqui a pouco se familiarizar com tudo e vamos tentar ajudar a população de São Gonçalo. Perfeito, comandante. Falando um pouquinho sobre a cidade, assim, a gente sabe que o senhor está se familiarizando nas primeiras semanas, conhecendo ainda a cidade, e tem alguns problemas que a população e os nossos leitores e espectadores costumam comentar bastante, que a gente queria te perguntar um pouco sobre essas questões da cidade. Uma delas, que o senhor com certeza tem ouvido falar nos últimos dias, é a questão das barricadas, né? São Gonçalo, nos últimos 7 meses, na verdade nos 7 primeiros meses desse ano, a PM removeu 1,8 mil toneladas de barricada, né? Um número bastante expressivo, mas ainda assim a gente recebe muitos relatos de moradores que reclamam desses impedimentos no ir e vir que a criminalidade impõe. As barricadas estão presentes em várias comunidades e é comum também a gente ver barricadas sendo reinstaladas poucos dias após essas operações de remoção. Queria perguntar como o senhor pretende lidar com essa questão para poder diminuir a extensão dessas barricadas no território de São Gonçalo e tornar mais eficientes essas remoções para que não ocorra isso de ser reinstalado, de continuar impedindo o ir e vir dos moradores. Na verdade, a gente continua com as operações de retirada de barricada. Estamos vendo a viabilidade da gente conseguir mais caminhões, né, e máquinas para que a gente consiga ter um alcance maior de retiradas de barricada, né? Nós estamos alinhando com as delegacias de São Gonçalo para que a gente consiga identificar e prender as pessoas que colocam as barricadas, que muitas das vezes todas as vezes é a mando do tráfico, né? Então acaba se associando ao tráfico. Então essas pessoas precisam ser presas também, né? E paralelamente a isso a gente vai fazer as operações como a gente já vem fazendo desde o início do comando. Todo dia a gente opera em alguma comunidade, a fim de reprimir o tráfico de drogas e, consequentemente, impedir também que eles continuem colocando as barricadas. A gente entende que a barricada ela traz um prejuízo muito grande para o morador, né? Que na verdade quem sofre com isso são os moradores, que acabam ficando refém, isolados, né? Eu tenho relatos de pessoas que os parentes, amigos já não vão mais na casa deles porque passam por várias barricadas. E a nossa ideia é conseguir o ideal, né? O cenário ideal é acabar com as barricadas,
mas num primeiro momento empurrar essas barricadas bem para dentro das comunidades, onde a gente consiga dar uma maior mobilidade para aquela população daquele local. Perfeito. Falando ainda sobre a questão do tráfico de drogas, o senhor já passou por diferentes batalhões, como a gente falou, já passou por territórios dominados por milícia, territórios dominados também por facções de tráfico de drogas, como é o caso de São Gonçalo. E aqui no momento a gente, na cidade, vive uma situação em que uma facção criminosa, principalmente, comanda a maior parte dos pontos de crime organizado de tráfico de droga na cidade. Queria saber como o senhor pretende lidar, quais são os desafios de se lidar com um território em que uma facção comanda a maior parte do lugar e como o senhor pretende lidar com essa facção, levando em conta essa questão de um fortalecimento que eles têm na cidade por conta da falta de outras facções ou de milícias e coisas do tipo. Na verdade eu não vejo esse fortalecimento todo não, até porque a Polícia Militar representa o Estado e nós vamos fazer com que a lei seja cumprida. A única coisa que eu vejo aí é que a população acaba não sofrendo com disputas territoriais em relação a facções rivais, né? Já que aqui é dominada todas as comunidades pelo Comando Vermelho. Então, a única coisa que eu vejo é isso, que a população acaba não ficando à mercê deles estarem disputando, rivalizando o território. Agora, a nossa ação é a mesma, independente da facção, né? E a população ela tem que entender o seguinte, o cara que se propõe a portar um fuzil, qual o objetivo dele? Né? Então, a Polícia Militar vai atuar e vai prender todo e qualquer traficante ou elemento portando qualquer tipo de arma ou droga. Queria puxar, falando ainda sobre essa questão, para a questão das operações policiais de São Gonçalo, né? São Gonçalo foi palco de algumas grandes operações nos últimos anos. A gente tem alguns episódios mais marcantes, algumas operações também marcadas bastante pela letalidade, algumas das mais letais do Rio de Janeiro nos últimos anos, como o caso da Operação do Salgueiro em 2023. A gente também tem alguns episódios de civis mortos em operações que chamaram bastante atenção da mídia, né? Com certeza o senhor conhece o caso do João Pedro, o caso do Juan Rodrigues no ano passado. Queria saber como o senhor pretende proceder com essa questão das operações para garantir a eficiência delas, mas também impedir que casos como esse de civis mortos em operações e impedir que esses casos voltem a acontecer. E ainda nessa pergunta, queria te perguntar se diminuir a letalidade dessas operações é uma coisa que o senhor tem em mente, é um objetivo seu ou não? Na verdade, a gente adota todos os protocolos da DPF, né? Que são protocolos que, de alguma forma, eles impedem ou tentam impedir que tenha efeitos colaterais, né? Que são as pessoas inocentes serem alvejadas. A gente cumpre isso à risca. Eu costumo orientar toda semana o GAT, né, e os patamos, que é o policiamento que vai para o embate. Então eles são treinados, são orientados. E uma coisa que eu costumo dizer, ninguém criou seu filho para matar, né? E o policial também não foi formado para matar. Ele não sai de casa para vir trabalhar para ter que matar alguém. Ninguém aqui, não existe esse clima dentro da corporação, ninguém é incentivado a isso. Pelo contrário, a ideia que a gente tem é prender, né? E a gente pede até que não confronte com a polícia, que não dê tiro na polícia, né? Que a polícia não está ali para matar ou tirar a vida de ninguém, a polícia está ali para prender, que é um anseio da sociedade. A sociedade ela se sente também de alguma forma ameaçada, agredida, sabendo que aqueles elementos estão portando fuzil, ou o morador de bem que passa e vê o elemento com uma pistola e com um fuzil na mão, isso é uma forma de agressão ao cidadão de bem. Então a Polícia Militar vai operar, o 7º Batalhão vai continuar operando, mas o intuito principal do 7º Batalhão e da minha gestão é prender os elementos que estiverem fora da lei, né? E eu posso te dar um exemplo do último batalhão, que o 41 é uma área que ela é de rivalidade historicamente, são complexos ali enormes de comunidades com poderio bélico muito grande, né? E nós tivemos lá uma apreensão em 1 ano e 45 dias, foram apreendidos 138 fuzis, né? E com 65 letalidades.
um confronto com a PM. Mais de 550 prisões, ou seja, eu acho que isso mostra que o nosso trabalho e a nossa linha de ação não é ficar matando ninguém, pelo contrário, a gente quer prender. Mas aproveitando o tema das operações, das regiões, um dos bairros, né, de São Gonçalo, que é um dos pontos centrais de conflito no momento é o Salgueiro, que na verdade é um complexo de comunidades, né? Na última quarta-feira a gente teve uma operação no Salgueiro que terminou com um morto, um preso, uma mulher ferida. Queria saber se pudesse falar um pouquinho sobre essa operação e como o senhor, à frente do comando do 7º Batalhão, pretende lidar com essa questão do crime nesse complexo específico, que é um complexo onde essa questão do domínio da criminalidade tem estado em níveis muito expressivos, assim. Na verdade, como eu falei, né, eu estou chegando em São Gonçalo. O primeiro contato que a gente teve com o Salgueiro realmente foi na quarta-feira passada, onde o serviço reservado nosso teve informações de elementos que se preparavam para sair para realizar roubo de carga ou de veículo. E a guarnição chegando lá nas proximidades, né, porque eles estão bem próximos da BR, né? Não é uma coisa que está lá dentro, o negócio aconteceu ali na estrada de Itaúna, que é uma rua, não sei se é estrada ou rua, bem próxima da BR, né? É um local onde qualquer um deveria estar patrulhando normal. E aí houve realmente esse confronto, né? E onde foram apreendidos 2 fuzis, um elemento preso, um elemento veio a óbito, né? E realmente tiveram 2 pessoas que tomaram estilhaço e que até por nos deixarem assim até um pouco impressionado, que os mesmos fugiram do hospital, né? Foram embora do hospital. Não quiseram, foram no primeiro momento para o hospital, mas meteram o pé, né? Foram embora sem autorização, sem falar com quem de direito. Então a gente... Qualquer tipo de operação, em qualquer tipo de local, é claro que tem os locais que a gente sabe que tem uma incidência maior ou não, mas as operações elas são planejadas, elas são estudadas, né? A gente sempre procura trabalhar com o apoio do 4º CPA, né? Em alguns casos específicos a gente pede apoio também do Estado-Maior, onde disponibiliza a Força COI, né? Então, como a gente ainda está começando aqui, estamos avaliando os locais, mas vamos operar no Salgueiro, sim, vamos operar. E a Polícia Militar vai apoiar o 7º Batalhão, através do 4º CPA e através do Estado-Maior. Nos recursos que a gente precisar para que a gente possa operar no Salgueiro, a Polícia Militar vai disponibilizar para o 7º Batalhão. Eu queria puxar uma outra questão agora de um episódio que chamou um pouco a atenção à mídia local no começo do ano. Aqui em São Gonçalo, no início desse ano, a Corregedoria da PM realizou algumas investigações para apurar algumas denúncias de uma quadrilha que estaria roubando bocas de fumo e recebendo propinas de criminosos e que teria ali contado com o apoio de policiais militares, tanto do 7º Batalhão como de outros batalhões, principalmente em bocas de fumo daqui de São Gonçalo, como de Itaboraí. Queria saber se o senhor, nesse pouco tempo que o senhor teve até agora para poder avaliar a situação atual do batalhão e da cidade, como o senhor acha que esse tipo de denúncia mais recente tem impactado a imagem do batalhão em São Gonçalo e como o senhor pretende lidar com esse tipo de caso? Como o senhor pretende impedir que casos de corrupção na Polícia Militar sejam ao máximo evitados aqui em São Gonçalo nos próximos meses e anos? Na verdade, eu aproveito até a oportunidade de pedir à sociedade que colabore com a Polícia Militar, tanto para denunciar vagabundo, né, marginais, como também denunciar policiais que não estão de acordo com o ensinamento, com o regramento da Polícia Militar. E podem ter certeza que, enquanto eu estiver aqui, eu tomar conhecimento de algum tipo de irregularidade por parte de policiais militares, será apurado rigorosamente. E caso seja coisas que eu entendo mais grave, serão encaminhados diretamente para a Corregedoria, até para que o comando fique imparcial diante daquela situação. Em relação a essas atitudes de assaltarem, roubarem boca de fumo, realmente quando eu cheguei aqui eu ouvi falarem sobre isso.
mas a gente está com os olhos abertos, a gente está prestando atenção, a gente está fiscalizando, né? E com certeza, se acontecer e a gente identificar, serão presos e serão encaminhados à justiça. Falando ainda sobre a cidade, a polícia aqui em São Gonçalo, principalmente no último par de anos, tem colaborado bastante com as instâncias de poder municipal em algumas ações pontuais. Queria saber como tem sido esse diálogo, como o senhor pretende articular esse diálogo entre 7º Batalhão e instâncias de poder municipal, como a Guarda Municipal, como algumas secretarias da Prefeitura, como o senhor pretende articular esse diálogo em algumas operações mais pontuais aqui na cidade? Eu já tive, né, o contato com o prefeito, que foi um contato maravilhoso, né, um prefeito que tem a história toda na Polícia Militar e sem nenhum tipo de dúvida, né, a impressão que eu tenho já em relação a ele e o que ele já vem fazendo, nos ajudando em parcerias, né, dando apoio. É um prefeito que gosta da corporação, é um prefeito que gosta da cidade, né, e que está ombreando com o 7º Batalhão. Então, independente da relação profissional, a gente teve uma aproximação boa, né? Tivemos uma afinidade boa e ele está nos apoiando como o 7º Batalhão está apoiando a Prefeitura. Já estamos em conversas para realizar operações conjuntas, né? Junto com a Guarda Municipal, com os órgãos dele de fiscalização e a gente também, com as nossas operações, a gente vai trazer alguns órgãos da Prefeitura para que a gente consiga ter um alcance maior de resultado. Mas a gente está andando juntinho, tanto a Prefeitura de São Gonçalo como o 7º Batalhão. Queria voltar um pouquinho numa questão que o senhor falou agora há pouco, respondendo uma outra pergunta. Levando em conta a extensão territorial que São Gonçalo tem, né, um município bem grande e levando em conta principalmente a grande densidade populacional, né, o 2º maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, tem muita gente morando em São Gonçalo, levando em conta esses números expressivos da cidade, né, uma cidade grande com muita gente. O senhor acredita que, em termos de efetivo e de estrutura, o batalhão atualmente tem suficiente efetivo e estrutura para lidar com os problemas da cidade e o senhor pretende acionar o governo do estado para poder reforçar esse apoio aqui em São Gonçalo? Não, na verdade eu não preciso acionar, porque o governo do estado ele já vem realizando vários concursos, né, para fazer a reposição do efetivo, não só do 7º Batalhão, como da polícia toda, né? Então a gente aguarda essas turmas que já estão lá no Cefap se formarem, né? E com certeza vai haver uma distribuição de efetivo para todos os batalhões, né? E a gente percebe que o governo do estado, juntamente com o nosso secretário, tem esse propósito, né, de reestruturar em termos de efetivo os batalhões. Para fechar, comandante, eu tenho uma última pergunta e um pedido. Antes do pedido, vou te fazer a pergunta final, que é sobre uma questão que o senhor comentou no dia da troca de comando, né? O senhor conversou com a nossa equipe que um dos seus objetivos é aumentar a sensação de segurança do morador de São Gonçalo. Queria saber como o senhor pretende articular e melhorar esse diálogo entre batalhão e população, justamente para que o morador e a moradora da cidade se sinta mais seguro. Se o senhor pudesse resumir assim como o senhor pretende fazer isso. Na verdade, o 7º Batalhão está de portas abertas. Eu peço à população de São Gonçalo que se aproxime da polícia, venha no batalhão, que serão recebidos. Eu atendo todo mundo, qualquer um, né? Eu acho que tem que ter essa aproximação. A polícia sozinha não vai conseguir resolver os problemas, né? Em casos de denúncias, nós temos os nossos canais próprios de denúncia, que é garantido o anonimato da pessoa, né? Então, assim, o que eu digo aqui para São Gonçalo, acredite na Polícia Militar, né? Acredite, porque a gente vem para cá com o propósito de realmente melhorar a sensação de segurança e trazer condições de segurança melhor para a população. Apesar dos números, os indicadores criminais de São Gonçalo estarem baixos, né? E aí é a minha percepção, né? A gente está aqui no 7º Batalhão, ainda não tem nem um mês, né? Então eu preciso ter essa leitura. Será que realmente, por mais que os números estejam baixos, a população se sente realmente segura ou não, né? E diante desse diagnóstico e paralelamente a isso, a gente está procurando dar uma maior dinâmica ao policiamento, né? Dando maior visibilidade das viaturas, dos locais de baseamento, né? Para que a pessoa possa
passar, eu vir com o seu carro e ver a patrulha, né? E saber que aquele local está policiado, que ele pode se sentir seguro. Para fechar nossa conversa, o coronel deixou um recado para os moradores do município. Agradecer a receptividade que eu tive da cidade, dizer para a população de São Gonçalo que eu venho bastante motivado para trabalhar, né? E que com certeza a tropa do 7º Batalhão vai trabalhar e vai levar um serviço de qualidade para a população. E acreditem no 7º Batalhão, ajudem o 7º Batalhão, denunciem que o anonimato será garantido.